Gente, olha só, o vídeo que eu vou gravar aqui agora é muito sério. Eu peço que você preste atenção, porque se você não ver esse vídeo até o final, você vai dizer assim, não, o Arthur é o herege, porque ele está ensinando coisa que não está na Bíblia. Vamos lá. Você já ouviu falar que Enoque ele foi arrebatado, sim ou não? E se eu mostrar para você, na Bíblia, que Enoque ele morreu? E aí? Eu vou mostrar para você que existem duas linhas de interpretação dentro dessa questão, se Enoque ele morreu de fato ou se Enoque ele foi arrebatado. A grande maioria acredita que Enoque ele foi arrebatado, mas existe muita gente que acredita que Enoque ele morreu. Arthur, baseado em que essas pessoas acreditam que Enoque morreu? Eu vou te mostrar. Primeiro, eu quero te dizer que eu estou com a Bíblia hebraica aberta, eu vou ler os textos para você e vou te mostrar que as palavras hebraicas foram colocadas no texto de maneira cirúrgica. Eu vou te mostrar isso. E outra, eu fiz aqui as anotações, como sempre, e eu destaquei aqui algumas palavras hebraicas, a sua importância, para que você entenda qual é a visão que mais se encaixa com o que a Bíblia fala. Será que é aquela que Enoque, ele andou com Deus e Deus o arrebatou, Deus o transformou e levou para si? Ou se é aquela que Enoque, ele morreu? Vamos lá. Alguns acreditam que essa expressão, Enoque andou com Deus e Deus tomou para si, essa expressão, ela é um eufemismo para a morte. Arthur, o que é um eufemismo? Eufemismo é você suavizar uma palavra. Então, alguns acreditam que essa expressão, Enoque andou com Deus e não se viu mais porque Deus para si o tomou, é um eufemismo para a morte. Agora, presta atenção. Olha o que diz a Bíblia. Hebreus, capítulo de número 11. Olha só. Hebreus, capítulo 11, verso de número 5, diz o seguinte. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, Arthur, esse verso aqui está bem claro e específico de que Enoque ele foi arrebatado. Porque olha o que o texto vai dizer. Antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, ele primeiro alcança o testemunho que agrada a Deus e aí acontece logo em seguida a sua transladação. Pois bem, agora, olha onde está fundamentada a questão de muitos entenderem que Enoque ele morreu. Preste bem atenção. O capítulo 11, verso de número 13, olha só o que diz aqui, é a chave para você entender que Enoque ele morreu ou não morreu. Olha só, verso de número 13. Todos estes morreram na fé. Vou repetir. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, o texto do verso 13 vai dizer que todos esses morreram na fé. Então, se é todos, não é alguns. E Enoque, ele está na galeria dos heróis da fé. Por mais que o verso 5 tenha dito que Enoque foi arrebatado, o verso de número 13 contrapõe a isso. Ele diz que todos esses homens morreram na fé. E agora, como é que a gente resolve isso? Vamos lá. Vamos entender o seguinte. Ao longo da história, todos os tradutores da Bíblia colocaram a ideia de que Enoque ele foi arrebatado. Por quê? Porque é isso que o texto em Gênesis quer mostrar. Veja bem, está o texto em hebraico, eu vou ler para você aqui. Gênesis capítulo 5, verso de número 22, assim ó. Vait haler hanor et ha-Elohim. Quer dizer, e andou Enoque com Deus. Aí, eu anotei aqui para vocês a expressão e andou, vem do verbo hebraico halar, que significa andar. Então, essa expressão aqui, halar, descreve a jornada espiritual dos crentes, seu comportamento diário e também significa seguir os caminhos de Deus e viver de acordo com a sua vontade. Então, a palavra halar, que é vait haler, significa e andou, o texto quer mostrar que Enoque teve uma vida diferenciada. Enoque teve uma vida separada exclusivamente para Deus. Enoque fez a vontade de Deus. É isso que o verbo quer dizer. Agora perceba um outro detalhe. O texto vai dizer, lá no verso de número 24, o seguinte, ó. Ele repete a mesma expressão. Vait haler hanor et ha-Elohim. E andou Enoque com Deus. Enfatizando, validando, ratificando que Enoque teve uma vida diferenciada de todos os outros. Agora, olha a continuação do texto em hebraico. Ve'enenu kilakar oto Elohim. Ou seja, kilakar oto Elohim, pois Deus para si o tomou. Essa expressão tomar no hebraico é a expressão lakar. E o que significa lakar? Eu coloquei aqui para vocês, aqui ó, eu coloquei aqui para vocês que a expressão lakar que eu circulei significa tomar, pegar, buscar, capturar e arrebatar. Então essa expressão no hebraico, tomou, vem do verbo hebraico lakar, que significa tudo que eu falei, inclusive o arrebatar, o pegar e levar para si.
Aí você vai entender o que Hebreus ele vai dizer. O Hebreus ele diz no verso de número 5 do capítulo 11 o seguinte, ó, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Para não ver a morte. Agora, se eu for observar o que os rabinos dizem do texto de Gênesis capítulo 5, verso de número 24, que ele foi tomado, o texto aqui vai entrar em contradição. Por quê? Porque lá eles dizem que é um eufemismo para a morte. Mas em Hebreus vai dizer que Enoque foi trasladado para não ver a morte. Para não ver a morte. Agora, Arthur, então como é que eu vou explicar o verso de número 13 que diz que todos morreram na fé? Ora, gente, é claro que isso aqui não é uma regra, é uma exceção. O que acontece com Enoque, ele está na galeria dos heróis da fé. Todos esses aqui que a Bíblia conta, Abel, Abraão, Sansão e todos os outros, eles morreram. Todos eles morreram na fé. Com exceção de Enoque. Por que com exceção? Porque o verso de número 5 já mostra isso. E quais são os textos que eles usam para dizer que, na verdade, Enoque não podia ser arrebatado? Ele vai dizer, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu no céu. Só que você tem que pegar esse texto e tem que interpretar à luz do seu contexto. E à luz do seu contexto, não tem nada a ver com a questão de Enoque. Nada a ver, nada a ver. Então, se você for interpretar esse texto, interprete à luz do seu contexto. Um outro texto fala assim, lá em 1 Coríntios, se não me engano, diz assim, carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Logo, Enoque precisava ser transformado. Também tem um contexto. Está dizendo que a natureza pecaminosa não vai herdar o reino dos céus. Está falando a respeito da natureza pecaminosa do homem. Então, não podemos pegar esses textos e uma outra. Eles vão dizer, Cristo é a primícia dos que dormem. Cristo é a primícia dos que dormem, com certeza. E por que Enoque ele foi arrebatado, Arthur? Por que você acredita isso? Primeiro, porque Hebreus capítulo 11, verso 5 diz, o texto de Gênesis deixa bem claro que Enoque ele foi arrebatado. Deus tomou para si para que Enoque não visse a morte. Todos os teólogos que eu pesquisei, eles dizem a mesma coisa. Todos eles concordam, que eles dizem que Enoque foi arrebatado. E outra, a questão da tradução das Bíblias. Será que todos os tradutores da Bíblia estavam errados ao dizer que Enoque foi transladado? Ao dizer que Enoque, ele não passou pela morte? Será que todos eles não entendiam o que estava sendo traduzido? Eu acho que a Bíblia ela é bem específica. Então, eu estou deixando aqui para você essas duas visões que muitos defendem, né? A primeira visão é de que Enoque ele foi arrebatado, e a segunda visão é que Enoque ele não foi arrebatado, eles acreditam que Enoque ele foi morto, segundo Hebreus capítulo 11, verso de número 13, e segundo esses textos que eu mostrei para vocês, que fala que ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, carne e sangue não herdará o reino dos céus, e também Cristo é a primícia dos que dormem, então se Cristo é a primícia dos que dormem, Enoque não poderia ser o primeiro a ter o corpo transformado, nem Enoque e nem Elias. Então eu quero deixar para você aí, coloque nos comentários aquilo que você acha, qual é a sua opinião. Eu, Arthur, prefiro acreditar que Enoque sim, ele foi arrebatado, tá certo? Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Eu espero que você tenha entendido o vídeo. E se você quiser estudar a Bíblia comigo, você vai ter a oportunidade de participar de um grupo de mentoria, tá bom? Então entre em contato comigo para você saber como que funciona esse grupo. E eu espero você no próximo vídeo.